Comece a refletir nesse momento sobre a vida que você tanto sonha em viver. Quais os objetivos e metas você deseja alcançar? É possível que dentro de você exista uma nova versão, mas como fazer para se tornar alguém melhor? Como ser mais determinado, mais focado, como correr atrás dos seus sonhos e evitar ao máximo o fracasso? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Sabe, no passado eu me sentia constantemente frustrada, porque eu sabia que eu podia ser uma pessoa melhor, eu podia me esforçar mais, ser uma pessoa mais constante, mais determinada. Eu podia alcançar novos níveis, mas eu não estava fazendo o suficiente. Até que eu entendi que eu poderia lapidar os meus hábitos. E hoje eu vou compartilhar os 5 hábitos que foram fundamentais para mudar a minha realidade. Sério, depois que eu entendi o poder de cada um desses hábitos, a minha vida mudou completamente. Para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vitória Brant e há pouco mais de 6 meses eu decidi criar este canal, onde eu compartilho com vocês vídeos sobre a minha evolução pessoal. Eu estou em uma jornada de conhecimento, transformação e lapidação, onde eu escolho todos os dias ser a minha melhor versão. Nós estamos nos últimos dias do mês de dezembro, e a única coisa que consigo ver é evolução comparado com a Vitória do início desse ano. E uma coisa que eu sempre digo é: você está a uma decisão de mudar a sua vida. Então, se você quer mudar a sua vida e se tornar alguém melhor, esse canal é para você. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque muitos desses vídeos vão te ajudar na sua evolução pessoal. Sem mais delongas, vamos para o primeiro hábito. Seja diligente. E por que diligência como o primeiro hábito? Eu entendi que para alcançar bons resultados, antes eu precisaria mudar o meu comportamento. E em Provérbios 10:4 vai dizer assim: a mão diligente faz prosperar, mas o homem despreocupado será empobrecido. Continuando em Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. É difícil admitir, mas eu era essa pessoa. Deixava tudo para a última hora, dormia até tarde, acordava tarde e não tinha disciplina alguma. E o resultado de tudo isso era a minha frustração diária comigo mesma. De forma resumida, ser diligente é ter empenho e zelo. Então, o primeiro passo para você ter o hábito da diligência é reconhecer as suas atitudes que te impedem de alcançar os seus objetivos. Eu decidi compartilhar algo com você aqui. Por muito tempo, eu escrevi as minhas metas financeiras no papel. E eu escrevi assim: até o mês de junho eu vou alcançar 10 mil reais. E eu mentalizava aquilo ali. Só que, por ironia do destino, eu não conseguia de jeito nenhum alcançar aquela meta. Até que eu percebi que, na verdade, não era ironia do destino. Era falta de diligência e disciplina. O meu esforço era pouco comparado com o tamanho do meu objetivo. Então, a diligência te permite ser alguém mais disciplinado, mais determinado, mais focado, mais proativo. E dentro desse período, praticando a diligência, eu precisei eliminar as distrações do meu caminho. Sempre que nós desviamos o nosso foco, acabamos procrastinando o nosso trabalho. Então, descubra o que te faz ser uma pessoa mais focada. Tenha autorresponsabilidade. Esse é um princípio que eu decidi seguir e eu acredito que quando você se responsabiliza pelos seus atos, pelas coisas ao seu redor, é mais fácil lidar com as adversidades. Se está sob o seu controle, faça e se responsabilize por isso, sem vitimismo. É concentrar a sua energia naquilo que você pode controlar e ignorar tudo aquilo que está fora do seu controle. Esse é um conceito baseado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde ele descreve que na sua vida existem 2 círculos: o círculo das influências e o círculo das preocupações. E aqui você precisa reduzir o círculo das preocupações e aumentar e expandir o círculo da influência, onde de fato você tem algum tipo de influência. Então, por exemplo, eu vou tocar em um ponto aqui que talvez seja um pouco sensível para você. Então, suponhamos que o seu pai ou então a sua mãe não te criaram. Você teve essa ausência familiar por toda a sua vida. As atitudes dessa pessoa não são responsabilidade sua. Agora, a maneira como isso te afeta, ou então a maneira como você irá criar o seu filho, claro, se você tiver um, isso sim é responsabilidade sua. Você percebe que a autorresponsabilidade não é algo ruim. Ela facilita a sua vida, te fazendo entender que, independente de quais sejam as atitudes do outro, você tem o poder de fazer a diferença. Ninguém precisa fazer nada para que o seu dia seja melhor. Quando seu colega de trabalho, por exemplo, deixa de fazer uma tarefa,
talvez isso te afete. Mas se você não tem responsabilidade sobre o que o outro deve fazer, por que você está se preocupando? Tem uma frase de Paulo Vieira que diz assim: o autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Valorize o progresso. Eu defendo que não existe destino sem processo. Então, mais importante do que a linha de chegada é a jornada. Durante o caminho, existem pequenas vitórias que precisam ser celebradas. Então, busque rápido o primeiro resultado, não importa o tamanho dele. Vamos supor que você vem se exercitando todos os dias, sem exceção. Ao final de 6 meses, você irá se surpreender caso tenha emagrecido 10 quilos, definido seus músculos? Claro que não! Você está fazendo isso todo santo dia para obter resultados. Então a sua conquista não é emagrecer 10 quilos. Sua conquista é fazer uma execução correta do exercício, entendendo que hoje você está melhor do que ontem. É sobre as pequenas conquistas de hoje. A gente tem mania de ficar só olhando o todo, mas a sua meta ela não é anual, ela é diária. É sobre fazer um pouquinho hoje e se alegrar com a conquista. Não é sobre acordar cedo todos os dias, é sobre se comprometer com o despertador que vai tocar hoje. Quando você entende isso, a sua vida começa a mudar. É vivendo um dia de cada vez, se esforçando apenas hoje e se alegrar com a conquista de hoje. Sabe aquele sentimento de que você cumpriu com a sua palavra hoje? Faça sua mente entender que você consegue. Não é sobre passar o próximo ano inteiro sendo constante. É sobre fazer algo hoje para mudar o seu ano. A gente se frustra muito quando não cumprimos com a nossa própria palavra. E diversas vezes eu falava, hoje eu vou acordar cedo. E eu não conseguia. Eu falhava com o meu próprio combinado. Até que eu entendi que eu não poderia mudar a minha vida e os meus hábitos de um dia para o outro. Era preciso muito mais do que apenas esforço. Na verdade, eram nas pequenas escolhas que eu fazia que eu me permitia mudar. As pequenas decisões é que decidem o seu destino. Basta um único passo, uma decisão para mudar a sua realidade. É por isso que eu digo que você está a um passo de mudar a sua vida. E é um passo mesmo. Você quer ler um livro todo? A única coisa que você precisa fazer é ler por 2 minutos. No outro dia você aumenta para 5 minutos e depois para mais 10 minutos. E é um progresso. Você só precisa fazer o seu cérebro entender que você é capaz. E essa maneira de pensar pode mudar completamente a sua vida. Cumpra com a sua palavra. É muito melhor você não prometer do que falar que vai fazer e não cumprir. Cumprir com a sua palavra tem muito a ver com ser uma pessoa constante. É você dizer que vai fazer e fazer. A questão é que ter constância não significa que você não irá fracassar. Não é sobre viver uma grande linha reta onde você é constante o tempo todo e nunca erra. Mas é sobre entender que, quando você deixa de cumprir com o seu próprio combinado, você terá foco suficiente para retomar e permanecer de forma constante. Eu vou dar um exemplo aqui de cumprir com a minha palavra e ser alguém constante. Acordar cedo. Para mim sempre foi uma grande dificuldade acordar cedo. Para eu conseguir levantar 7 horas da manhã que fosse por vontade própria, era uma grande dificuldade. Tinham dias que eu conseguia, outros nem tanto, mas eu permanecia ali, tentando. E continuando ali, eu pude perceber o poder do progresso. Até que eu comecei a priorizar o meu sono, a cumprir com a minha palavra. E é difícil? Claro que sim, mas você precisa entender qual difícil você irá escolher. É difícil sair da sua zona de conforto e treinar? Sim, mas também é difícil viver frustrado com o seu corpo e com a sua saúde. É difícil acordar cedo? Sim, mas é muito mais difícil não concluir as suas tarefas e não atingir as suas metas. E agora eu te pergunto, qual difícil você irá escolher? Você precisa cumprir com a sua palavra, vivendo um dia de cada vez. Tenha resiliência. A resiliência é a arte de suportar a pressão, a arte de recomeçar. A resiliência transformou a minha maneira de ver o mundo. Nos momentos em que eu me frustrava e me culpava por não ter bons hábitos, eu precisei ser resiliente. Eu tive que ter a capacidade de me adaptar às situações mais difíceis. E isso é uma busca contínua. Você precisa ser paciente e entender que a mudança leva tempo. Todos os passos que eu te passei aqui, ser diligente, ter autorresponsabilidade, cumprir com a sua palavra, valorizar o progresso, nada disso será alcançado se durante essa jornada você não for uma pessoa resiliente. Resiliência não é apenas superar as adversidades, mas também florescer diante dos desafios. É a arte de transformar dificuldades em oportunidades e com determinação. Seguir em frente, mais forte e mais sábio.
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com você esses hábitos que têm mudado diariamente a minha vida. E o melhor de tudo é que você pode começar a implantar esses hábitos na sua vida hoje mesmo. Você gostou desse vídeo? Então deixa aqui pra mim nos comentários qual foi o seu maior insight. E não se esqueça de curtir e compartilhar. É isso, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.